Boa tarde, queridos internautas. Iniciando mais um programa Espiritismo em Foco, nesta tarde de sábado, dia 30 de maio de 2026, o último programa do mês de maio, e nós contaremos hoje, né? Já estão aqui conosco nos bastidores, nos aguardando aqui, os nossos companheiros Ricardo Gomes, de Duque de Caxias, Ricardo Rios, de Manaus, e José Lopes, de Cabo Frio. Eles escolheram, são os nossos convidados, e eles escolheram trabalhar o tema a importância da evangelização infanto-juvenil e parental na transformação da humanidade. E, então, nós vamos começar já, efetivamente, agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade, pela oportunidade desse sábado, mais uma semana que passamos, quitando dívidas e adquirindo outras, na esperança de que tenhamos adquirido menos e pago mais débitos, né? Vamos agradecer a você, querido internauta, que já está aqui chegando aqui devagar. Vamos falar, né, citar aqui, mencionar os nossos parceiros, porque é por um desses canais que nós estamos chegando até o seu lar. São eles, pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Itaperuna, Centro Espírita Caridade e Virtude de Aperibé, Primeiro Seu, o Conselho Espírita da nossa região, a quem nós agradecemos penhoradamente a confiança em nós. E Congregação Espírita Paz e Harmonia de Itaperuna. E pelo YouTube, como diria o Hélio, se você está nos assistindo pelo YouTube, você está por um desses canais. Você vai estar pela Rádio Espírita Esperança TV, ou pela Rádio Portal da Luz, ou pela TV CERJ, a Federativa do Estado do Rio de Janeiro, ou ainda pela TV IDEA, que é a geradora de nossa transmissão. Então, feito isso, nós já vamos, então, trazer aqui os nossos companheiros Ricardo Rios, Ricardo Gomes e José Lopes. Sejam muito bem-vindos, companheiros, que Deus nos ilumine, que tenhamos um bom trabalho nesta tarde de sábado. Me perdi aqui um pouco, mas tudo sob controle. É hora de vocês se apresentarem, né? Vou começar pelo Ricardo, que está lá na parte superior, né? Ricardo Gomes. Tudo bem. Eu gostaria de dar o nosso boa tarde aos queridos internautas que já se encontram conosco. Ao mesmo tempo, boa tarde aí para o Gonzaga, para o meu xará Ricardo Rios e para o Zé Lopes, que estão participando comigo deste programa. E é importante lembrar que estou falando aqui de Duque de Caxias, próximo à cidade do Rio de Janeiro. Sou do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus e com muita alegria estou participando mais uma vez deste programa que sempre nos traz reflexões e aprendizado à luz da doutrina espírita. Eu dando boa tarde também aos irmãos queridos, alegria estar com vocês no estudo de hoje, os dois Ricardos, amigos, Gonzaga, meu irmão, e os amigos internautas que nos acompanham e ao longo do programa vão chegando e posteriormente também vão olhar a mensagem, né? Então, que Jesus envolva cada um de nós, nos inspirando diante dessa importante temática de hoje, para que possamos trazer boas reflexões. Eu falo aqui de Cabo Frio, né? Como eu comentei, sou do Centro Espírita Fonte de Luz da cidade de Cabo Frio. Bom, eu sou Ricardo Rios, falo aqui de Manaus. É um prazer novamente estar aqui neste programa, agradecendo aí a oportunidade
pessoa do Gonzaga e de todo o movimento espírita do Noroeste Fluminense e do estado do Rio de Janeiro. Também aí agradecer a companhia do Ricardo Gomes e do José Lopes. Lembrando a todos que Ricardo Rios já foi ativo aqui no Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, inclusive nos visitou aqui várias vezes, excelente companheiro, e vamos prestar atenção que temos muito que aprender com Ricardo Gomes, Ricardo Rios e José Lopes, né? Então, a prece Rio inicial... agora está bem pertinho, né? Ali em Manaus. Ali em Manaus. Logo ali na frente. A prece inicial é do Ricardo Gomes, a prece final é do Ricardo Rios. Então, vamos logo começar, que nós só temos 1 hora, queridos internautas. 1 horinha só, para que eles possam falar um tema tão complicado como eles arrumaram aí. Mas vamos ver, né? São todos capazes de desembrulhar esse presente e nos entregar em mãos aqui, né? Então, vamos lá, Ricardo, com você. Vamos lá, então, vibrar os nossos pensamentos em prece, nos preparando para esse momento importante do nosso programa do dia de hoje. Querido Jesus, queridos amigos espirituais que coordenam este trabalho do plano espiritual, mais uma vez aqui preparando-nos para desenvolver um tema interessante à luz da doutrina espírita, permitindo assim as reflexões não só dos queridos companheiros que participam comigo do programa, mas também através das manifestações dos nossos queridos internautas. E nesse instante, Senhor, peço as tuas bênçãos em forma de inspiração, para que possamos levar a contento o desafio de desenvolver o tema e apresentar as propostas que a doutrina espírita nos oferece. Que as tuas vibrações de amor fiquem conosco, alcance a todos aqueles que já estão conosco através das redes sociais ou que chegarão ainda no decorrer da programação, para que todos recebam as tuas vibrações de amor. E nesse instante, então, devolvo a palavra ao querido Gonzaga, para que, em teu nome e em nome de Deus, possa continuar a nossa programação da tarde de hoje. Bem, queridos internautas, vai abrir o programa o Ricardo Rios, vai em seguida o José Lopes e fecha o Ricardo Gomes. 10 minutos para cada um, e depois eles vão trocar uma ideia aí sobre o que eles falaram, né? E se houver oportunidade, se eles me derem um pouquinho de tempo, que eu acho que não vai dar, eles vão falar o programa inteiro, né? Aí a gente chega no final só para encerrar. Mas se der, a gente faz uma perguntinha para eles nos ajudar aí a clarear. Então, Ricardo Rios, bom trabalho para nós. Trabalho. Obrigado, Gonzaga. Se você puder projetar aí os slides, eu agradeço. Os slides? Isso, já subi aí. Mas será que eu achei? Ah, tá, peraí. Deixa eu localizei ele aqui. Eu também fiquei meio perdido. Ok. Eu passo ou você passa? Acho que quem está apresentando passa. Então tá. Parece que o Ricardo Rios congelou, ou é impressão minha? Aí, pelo menos não está respondendo. Eu acho que caiu, caiu. Se não voltar, eu... Ué. Todo mundo caiu? Vamos dar início enquanto ele não chega. Acho que voltou aí, ó. Aí o amigo. Voltei.
Eu vou apresentar aqui sem projetar os slides, que parece estar dando algum problema, tá? Deixa eu começar. Bom, Ricardo, podemos tentar eu puxar para você aqui, só não vai ser no seu ritmo, né? tá. Deixa eu tentar subir de novo. Tá aqui. Pronto. Você pode colocar aí de novo, por favor, Gonzaga? Tentar colocar... Ah, pronto. Ótimo. Funcionou. Bom, tem uma antiga sabedoria que diz assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Resta a pergunta: se a humanidade está madura, como supomos que está, para elevar-se, onde pulsa a verdadeira usina dessa força de elevação? Nós temos várias conquistas no decorrer aí das décadas, dos séculos, né? Então, temos uma conquista exterior, que construímos satélites, mandamos o homem à Lua, há satélites que já um satélite que já ultrapassou o sistema solar e continua enviando fotos e dados de todos os locais por onde ele está passando. Temos fotos muito bonitas do planeta Plutão, hoje em dia, né, que até nos traz assim, uma visão diferente do que tínhamos no passado. A tecnologia, portanto, ela se expande numa velocidade jamais vista, ainda mais agora com o advento das ferramentas de inteligência artificial, que tem nos assombrado bastante, né? E parece, ao mesmo tempo, um deserto íntimo, né? Se essa inteligência que nós possuímos, né, por que ela desbrava os mundos ainda, e ainda mesmo assim tropeça nas primeiras letras no que diz respeito ao amor básico e da fraternidade diária, né? O homem, ele domina o mundo exterior de uma forma assim extraordinária para nós hoje, mas nós somos constantemente vencidos pelas próprias paixões desordenadas que ainda teimamos em cultivar. Olhando para o infinito, nós temos uma ciência de ponta, com telescópios muito avançados, que desvendam a origem do cosmos físico, pelo menos no que é chamado de universo visível, né, naquele espectro de visibilidade que nós conseguimos ter do universo. Temos um pouco da evolução ética, que enquanto a física ela progride, ao mesmo tempo a moral humana parece caminhar muito devagar. E algumas pessoas dizem até que a moral humana ela voltou ao passado, ela deu alguns passos para trás. A chave secreta, então, estaria na mudança nos parlamentos mundiais, ou seja, em questões políticas, ou simplesmente, de uma maneira até relativamente mais simples, nas paredes discretas dos nossos lares. Tem, portanto, uma grande lacuna. A velocidade científica parece ser 10 vezes maior do que a velocidade da evolução moral. Então, o Espiritismo ele vem nos asseverar na Revista Espírita, através de Kardec, que a humanidade caminha para um salto evolutivo. Temos visto frequentemente várias descobertas de curas de doenças que antes eram incuráveis. Quantas abordagens de cura para diversos tipos de cânceres? Quantas abordagens tem? Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia de um produto originário de uma pesquisa científica, que é um gel que você coloca no dente, ele regenera o dente. Tem remédios que é desenvolvido, acho que no Japão, que a pessoa toma e faz nascer dente também. No entanto, para nós podermos dar um passo coletivo, não somente em termos científicos, mas também em termos morais, nós precisamos também aliar o nosso poder tecnológico com a pureza sentimental que só se solidifica nas experiências da convivência íntima. E onde é que nós podemos fazer essa convivência íntima? Aí vem o nosso primeiro tema,
que é o lar como centro de indução mental, ou seja, um campo magnético da codificação, da coabitação familiar. André Luiz assevera que o lar ele é um centro de indução. Temos um princípio físico que, quando duas correntes elétricas elas percorrem condutores muito próximos, cada condutor gera um campo eletromagnético que interfere no campo eletromagnético do outro. Tá? Então, eles se interpenetram de uma forma invisível, aparentemente invisível. Podemos nos comparar com esses condutores, com dínamos humanos. Então, nossas mentes atuam como dínamos geradores de produtos mentais, que Emmanuel vem dizer que é produto pensamental, uma matéria pensamental, na verdade, gera ondas contínuas e incessantes. Nós não paramos de pensar. Mesmo quando estamos dormindo, uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo pensamento automático, ou seja, a parte instintiva, que faz o nosso corpo, a parte fisiológica, que faz o nosso corpo funcionar, coração bater, pulmões encherem e esvaziarem, intestino funcionar e por aí vai, tem uma parte do nosso cérebro, que é o primeiro andar da casa mental, que faz com que tudo isso funcione. Então, está o tempo todo funcionando. E isso também gera pensamento. Mas quando nós estamos acordados, essa carga de vibração é ainda maior, porque tem a terceira casa mental, que é o lobo central, frontal, que coloca ainda mais processamento em andamento. E é justamente nesse terceiro andar que vem os pensamentos carregados de emoções e sentimentos. Dependendo das sintonias que nós fazemos, não só com companhias físicas, mas com companhias desencarnadas também, a coabitação sob o mesmo teto cria uma teia, cria um campo eletromagnético, ou pensamental, melhor falando, indissolúvel, de energias e impressões psíquicas. Bom, como é que é a nossa flutuação de frequência durante o dia numa coabitação no lar, né? Se eu entro em uma desarmonia inicial, que eu estou caracterizando, estou demonstrando, ou melhor, exemplificando através dessas curvinhas aqui, a primeira está bem aqui. Eu entro numa desarmonia inicial, para eu me equilibrar, eu vou para uma queda, e depois eu inicio, através de um diálogo, a minha reharmonização, se esse diálogo for positivo, certo? Observa que eu estava um pouco abaixo antes, e depois que o diálogo foi iniciado, e chegou no auge, eu subi um pouquinho só, tá? Mas depois eu volto a cair, porque faz parte do processo, né, do mecanismo complexo, físico, perispírito, espírito e outros corpos aí que a gente não vai entrar em detalhe. E depois, para eu me reharmonizar, de fato, eu vou fazer uma nova subida e vai ser uma subida muito sutil. Então, imagina se nós consumimos determinados itens visuais, auditivos, se num lar tem muita briga, muito estresse, esse padrão aqui de elevação de equilíbrio, ele não vai ser desse jeito, ele vai ser muito irregular. Por isso que, se uma pessoa no lar está doente, psiquicamente, mentalmente e tudo mais, ela gera uma desarmonia no lar todo. Agora, imagina se todos no lar estão numa desarmonia. Como é que vai estar essa teia, esse campo pensamental, e o quanto que esse campo vai estar influenciando nas pessoas? Porque, da mesma forma que eu influencio e gero uma alteração nesse campo de energia pensamental, de energia psíquica, esse campo vai interferir principalmente nos mais novos, nas crianças recém-nascidas, por exemplo, e nos adolescentes também, né? E vai interferir em mim também, porque cria uma corrente fechada ali, de que eu gero desequilíbrio, aí eu absorvo desequilíbrio, gero desequilíbrio, absorvo desequilíbrio. Então, a tendência de estabilização mental aqui do ambiente familiar
após uma introdução de rotinas, por exemplo, de preces e diálogos, ela de fato tende a subir. Claro que tem que ter o empenho das pessoas envolvidas ali naquele lar, tá? Quais são as nossas influências do cotidiano? Como é que isso se dá? Tem um que é chamado de indução silenciosa. Os nossos pensamentos, eles são emitidos de forma constante e contínua, tá? Mesmo sem palavras, basta eu pensar, o nosso estado mental, ele impregna as intimidades do lar, alterando, portanto, o ânimo de todos ao seu redor. Quem é que já não... Todo mundo deve ter um exemplo desse em casa. Você chegou da rua, né, do trabalho, de alguma compra que você fez, foi só você botar os pés no lar que você começou a ficar um pouco irritadiço. De onde é que veio isso? Assim, nós espíritas, às vezes, costumamos dizer que lá vem eu trouxe perturbação de fora de casa. E a perturbação entrou e já começou a causar o auê aqui. Mas, às vezes, é o lar que está desequilibrado. E a gente acaba sentindo aquele impacto mental, eletromagnético, e já começamos a nos desarmonizar também. Existem o que é chamado de paredes fluidificadas. O que é isso? A atmosfera acumulada no lar de um teor das nossas conversações. Qual é o tipo de conversação que você está tendo? Você está fazendo conversas de teor elevado, de moral elevada, ou você está com conversas de baixo teor? Você está fofocando, você está assistindo conteúdos impróprios, principalmente quando tem criança em casa. Que conteúdos impróprios são esses? Cenas de violência, por exemplo, cenas de lascívia, são conteúdos impróprios que você também traz a companhia de espíritos que gostam desse tipo de conteúdo. Então, que tipo de fluidos estamos fixando nas paredes dos nossos lares, nas bases da nossa própria morada? Qual que é o efeito nas gerações? O efeito numa criança, por exemplo, de energias desequilibradas, é uma criança que está o tempo todo estressada, é uma criança que vai ter dificuldade de aprendizado, é uma criança que vai ter dificuldades para dormir, então não raro, uma criança, assim, 9 anos, 12 anos, até 12 anos mais ou menos, se ela tem um ambiente doméstico desequilibrado, ela não vai ter um sono de refazimento. Ela vai ter, e vai dormir tarde, inclusive. Com as telas, com a famosa luz azul das telas de celular e tablet, isso fica ainda pior. Agora, se as crianças elas absorvem diretamente uma carga psíquica, como as crianças absorvem diretamente uma carga psíquica dos pais, elas reagem de forma orgânica com... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, por favor. Elas reagem de forma orgânica e isso vai afetar, inclusive, a saúde física delas, tá? Na juventude, afetando também a tranquilidade. Na juventude, os adolescentes, eles buscam uma referência no lar... Só um pouquinho, pessoal, que deu uma travada aqui. Na juventude, os adolescentes eles buscam uma frequência, o lar, né, como uma referência para a sua estabilidade, né? Então eles tendem naturalmente a buscar uma estabilidade no lar para enfrentar as tempestades morais exteriores. Só que com um lar desequilibrado, isso não acontece, eles vão acabar buscando fora, o que não é um bom exemplo. Na velhice, os idosos eles acabam encontrando um ambiente pacificado, se o lar é pacificado, a renovação celular e espiritual de que necessitam para a sua transição. Se não conseguem encontrar isso no lar, eles já não vão ter essa saúde psíquica necessária para a sua serenidade. O espelho da existência, então, a mente é o espelho da vida em toda parte. Cada espírito é um dínamo sutilíssimo, que gera forças que se assimilam com as forças da natureza semelhante. Isso nós podemos encontrar lá em Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Então, precisamos observar
como está a nossa influência mental no lar, tá? Tendo em vista toda essa física que André Luiz nos apresenta, mostrando que o fato de nós termos bons pensamentos não é simplesmente teórico, ele é prático, é aplicado, e vai depender de cada um de nós fazer uma alteração para melhor no nosso ambiente doméstico. É isso. Finalizou, irmão querido? Já finalizei. Bom, excelente material, muito bom para reflexão. Então, dando continuidade aqui, depois da palavra do nosso querido Ricardo Rios, nós vamos adentrar na evangelização parental e o culto do evangelho no lar, né? Complemento do estudo que ele já iniciou. Eu peguei como base o livro SOS Família de Joana de Ângeles e outros também que a gente marcou alguns pontos importantes, né? Então, quando nós falamos do culto do evangelho no lar, nós espíritas, naturalmente as outras religiões também, é algo que é muito colocado na casa espírita, muito colocado pelos palestrantes que vêm em nossas casas falar, mostrando a importância, como o Ricardo Rios falou, né, da vibração da nossa casa. Sabemos que nossos sentimentos, pensamentos, ficam impregnados fluidicamente no lar, que tem uma vibração própria, sua própria psicosfera. Ao adentrarmos, sentimos a ação desse ambiente. Então, a necessidade da educação no lar. Tem uma frase curtinha de Joana, que ela diz assim, nesse livro mesmo, SOS Família: o lar constrói o homem, a escola forma o cidadão. Então, dentro do lar, nós temos a orientação de, no mínimo, alguns espíritos falam que espírito que faz culto do evangelho lá uma vez na semana é preguiçoso, alguns falam, né? Então, no mínimo, uma vez na semana, abrir o evangelho, reunir a família e falar de Jesus. Falar de Jesus por pelo menos uns 30 minutos, levando as nossas crianças e a nós, igualmente necessitados, que esse parental aí, a necessidade dos pais se evangelizar naturalmente também, porque como foi falado pelo colega anterior a mim, ele falou, né, que nós precisamos dos exemplos. Então, os filhos buscam na mãe, no pai, o modelo, né, eles observam, espelham muito. Então, nós falamos do evangelho, falamos das coisas boas, mas nos esforçamos para ter uma prática melhor. Então, nós sabemos que não somos ainda bons professores, que nós temos nossas lutas. Em alguns momentos dentro de casa, nós tomamos algumas providências que nossos filhos observam que não é legal, que não é ideal. Nossas próprias fragilidades. Então, o esforço constante para nos melhorarmos, para melhor passar um bom exemplo para aqueles que nos escutam. Certa feita, eu vi um colega fazendo um comentário que eu achei interessante, muito interessante. Ele disse assim: nós, espíritos imortais, educamos nossos filhos, vamos dizer assim, a gente oferece o que a gente tem de melhor, que não é perfeito ainda, né? O culto evangelho lá, a educação, o que pudermos. Oferecemos o melhor para ele. E eles, naturalmente, vão, com essa base que eles têm, mas o seu conhecimento que vão adquirir ao longo da encarnação, vão passar para o nosso neto, não é isso? Para o filho deles. E pelo processo natural das encarnações, nós, avós, um dia vamos desencarnar e vamos voltar nesse grupo familiar. É o que a doutrina coloca para nós. O grupo familiar tende a vir junto muitas vezes. Então, nós, educadores primários, vamos colher lá do bisneto, talvez, essa educação que foi semeada lá no início. Então, se nós não oferecemos um material de boa qualidade, nós mesmos vamos colher maus frutos. E para o pai, para a mãe, para os familiares, ver os filhos sem uma base, sem um sustento seguro, gera muito sofrimento. Então, a necessidade de trazer para o nosso lar a palavra do Cristo, as bem-aventuranças, o ensinamento do amor, do perdão, o limite, o respeito pelo professor. Então, essa estrutura tem que ser colocada no lar. Não podemos relegar terceiros. O papel da escola é importantíssimo, na educação das ciências do mundo, mas o papel da educação dos limites cabe ao pai. Então, aqui no livro, Joana fala assim para nós, em algumas passagens que eu marquei, são muitas passagens belíssimas. Tem um que ela diz assim para nós: no lar se caldeiam os espíritos em luta diária nas tarefas de reajustamento e sublimação. Então, mostrando que nós, pelos laços, não consanguinicamente, né, mas pelos laços espirituais, pelos compromissos que nós temos com o passado, nós nos reencontramos. Ninguém cai de paraquedas na casa do outro, a gente fala às vezes, né? Fulano caiu de paraquedas na minha casa, não. Leis poderosas nos atraem para as regiões onde temos compromissos. Encontramos que aquelas mesmas pessoas do passado, de outras existências, que nós precisamos estar juntos. Alguns pelos laços do amor, outros pelas lutas
Então, nos aproximamos. Então, dentro de um lar, existe espíritos de diversas ordens, dependendo do tamanho da família. Uns mais simpáticos, uns mais antipáticos. E cabe a nós, pela proposta que a doutrina espírita também nos coloca hoje, trazendo as luzes do Evangelho de Jesus de maneira mais clara, nos educarmos, conter o homem velho no maior esforço possível e ofertar para os nossos pequeninos os ensinamentos de Jesus. O exercício de praticar o Evangelho do Cristo, que é um desafio para todos nós. E prossegue Joana. Na família, os choques de renovação espiritual criam lampejos de ódios e dissensão, que podes converter em clarões convites à paz. Então, bem-aventurado é aquele que tem um lar, não é perfeito, o lar de nenhum de nós é perfeito, mas consegue modificar pela atitude proativa no bem, melhorar o ambiente. Conseguir pegar aquela criança, muitas vezes difícil, aquele espírito que reencarnou com grandes lutas conosco, consigo próprio, e conseguir, ao longo de um período da encarnação, ajudá-lo a pegar um caminho reto. Aí os espíritos falam para nós, observa o exemplo do jardineiro. Ele planta uma árvore e quando percebe que o galho está pendendo por um local que ele não acha interessante, ele puxa aquele tronco, finca a estaca e amarra na posição. Educa aquele galho, aquele tronco, para que ele tome uma forma. Então, o exemplo material, mas mostrando para nós a necessidade da aplicação com esses pequeninos que nos observam. E os olhinhos estão muito atentos, né? Hoje, eu vejo que o Ricardo Rios é o mais jovem, que pelo que eu estou observando, eu e o Ricardo, o outro Ricardo, já talvez, não sei se ele já é, eu já sou avô. Meu filho mais novo tem 34 anos, o outro tem 38, eu já tenho neto de 11 e uma netinha de 5. Então, esses olhares nos observam, eles são muito atentos com as coisas que a gente faz errado, por incrível que pareça. Eles prestam atenção enorme. Quando faz alguma coisa que não é correta, ele já olha para nós assim com um olhar diferente. Então, falar, levar esse modelo do estudo, mas se esforçar para ter prática correta é um grande desafio. Prossegue Joana. Aqui diz para nós que a gente está sempre falando na Casa Espírita, né? Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-o com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor, a sabedoria em sua casa. Então, nós sabemos que quando lemos passagem do Evangelho de Jesus, nós criamos uma vibração muito poderosa. Aquelas palavras, mensagens evangélicas, têm um poder muito grande. Então, envolve nossa casa, nós encarnados, mas igualmente as companhias, os desencarnados, muitos amigos e outros não, porque não somos perfeitos. Pela sintonia, pela vibração, espíritos me acompanham no dia a dia. E muitas vezes eu não vibro bem, venha-me em companhia. Então, o culto do Evangelho no lar também tem esse trabalho de sanear o ambiente, conforme foi falado pelo nosso amigo na primeira passagem. Sanear. E sabemos que, ao longo desse Evangelho, espíritos são socorridos. Bons espíritos vêm no nosso culto do Evangelho no lar. Nós não sabemos que vira um ponto de socorro, onde espíritos trabalhadores do Cristo trazem, às vezes, espíritos para ouvir nosso estudo. Por isso, a responsabilidade da disciplina de marcar horário, o dia, o horário, e cumprir. Porque vêm esses espíritos, que estão mais para nós do que para os espíritos superiores. Ou seja, compreendem melhor nossa vibração do que aqueles que estão ajudando e eles não veem. Então, responsabilidade. E prossegue aqui mais adiante. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral, o culto do Evangelho no lar. Então, como eu falei no começo, né? Já me puxaram a orelha na Casa Espírita. O espírita que só faz culto do Evangelho lá uma vez na semana é preguiçoso, hein? Tem que fazer mais. Ou mostrando para nós o quê? A necessidade de nós trabalharmos na prática do bem. No livro Fonte Viva, no último parágrafo da lição 157, que tem como título Crianças, último parágrafo, Emmanuel, através do Chico, diz assim para nós: lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno. Em vez que desamparar moralmente a criança, na tarefa de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços que se responsabilizará amanhã. Então, a gente observa que muitos espíritos que faliram na missão de mãe, de pai, depois que eles passam pelas
pelo processo natural do mundo espiritual, das etapas que ele tem que seguir, que ele já está numa colônia amparado e se estruturando para voltar ao corpo, depois do período necessário, ele muitas vezes é trazido na Terra, na crosta terrestre, para assistir culto do Evangelho no lar, assistir uma família estruturada para que ele possa se fortalecer para poder receber aqueles mesmos que ele outrora faliu na educação. Então, passando a palavra para o meu querido irmão Ricardo Gomes, para que ele possa dar continuidade. Queridos irmãos, acredito que foi bem e proveitoso a ideia trazida pelo Ricardo e pelo José, falando dessa questão da indução mental e do cuidado que devemos ter com os pensamentos, o outro trazendo a importância da evangelização. E agora vamos falar um pouco sobre o resgate dos espíritos reencarnantes pela indução do amor no santuário familiar. Para começar, vamos lembrar o conceito de família segundo o Espiritismo. A família, segundo o Espiritismo, vai além de uma estrutura social ou biológica. Ela é um núcleo espiritual destinado ao crescimento moral e à educação da alma. E isso a gente vai ver por confirmação lá em O Livro dos Espíritos, na questão 204, que já nos informa. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores, e os espíritos respondem a Kardec: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Partindo dessa premissa, nós vamos utilizar aqui um raciocínio, pedindo licença até a ideia trazida por Sueli Caldas Schubert, né, que em seu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita nos apresenta toda uma dimensão invisível da casa espírita que não é enxergada no plano físico. Nós também vamos pensar que no nosso lar também temos uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, invisível, não vai, muitas vezes, ser percebida por todos os membros da família, mas então vou falar um pouco dessa composição. Primeiro, os espíritos encarnados que compõem a família no plano físico, tendo o seu núcleo formado por espíritos afins, superiores ou não, e outros espíritos ligados a este núcleo para fins de evolução. Logo, já falando da família física, assim teríamos, para termos uma ideia, teríamos famílias formadas por um núcleo de espíritos esclarecidos, recebendo espíritos em fase de evolução, abaixo da sua para fazê-los progredir, e no lado oposto teríamos o núcleo formado por espíritos ainda muito imperfeitos, recebendo espíritos superiores para ajudá-los no progresso que necessitam. Entre esses dois extremos, teremos diversas formações familiares atendendo encarnados que que compõem ou convivem junto do plano físico e que podem ser. Então,
Falamos dos encarnados e agora vamos ver o núcleo desencarnado que compõe essa família. Ele é formado de espíritos que já estiveram encarnados nesta família ou que estão se preparando para encarnar, os espíritos familiares, os espíritos protetores de cada um dos membros da família e outros que se propõem a proteger e auxiliar no progresso dos seus membros, ligados a um ou mais por afinidade, que são os espíritos afins. E, por último, os espíritos inferiores ligados à família ou a um ou mais membros por compromissos atuais ou de encarnações passadas, podendo até se tornar obsessores. Reforçamos com o que nos diz o Evangelho em seu capítulo 4, no item 18, que afirma: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressar à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que conversam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. E, para terminar, nós vamos recorrer à palavra de Santo Agostinho, mostrando esse interrelacionamento dos espíritos que compõem o círculo familiar e a importância de trabalharmos cada um deles com a ajuda, né, dos conhecimentos e do amor que nós podemos. Quando ele diz assim: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprides fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que eu fosse feliz. Então vós com os espíritos que compõem a família, encarnados e desencarnados, e eu espero que a gente possa entender a família desse jeito. Um grande núcleo espiritual, onde os encarnados e os desencarnados estão sempre interagindo entre si, e por isso mesmo, quando a gente pensa em amor,
a gente tem que lembrar daqueles que aqui estão conosco ladeando, mas aqueles também que estão ladeando-nos, mesmo no plano invisível, mas que vão fazer parte dessa grande família e, em consequência, partilharão conosco de tudo aquilo que fizermos de bom, avançando e melhorando a todos, ou naquilo que fizermos de ruim, prejudicando e criando dificuldade também para o núcleo como um todo. Para a nossa roda de conversa. Ô, amigo Rios, pode começar aí, amigo. Você foi o primeiro a falar, né? Eu estava lembrando de um caso bem interessante. Assim, já participamos de várias atividades, né? Evangelização de infância, evangelização da juventude, da mocidade. Hoje, inclusive, faço parte de um grupo de evangelizadores de uma casa espírita. Atividade de passe, reunião mediúnica, de desobsessão, de cura, e assim por diante. E eu me lembrei de uma que a reunião mediúnica era voltada para atendimento da infância. Era uma atividade em que os pais... é uma atividade em que os pais eles participam nos grupos de pais, de estudos pertinentes ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e também de assuntos relevantes para a educação infantil. E as crianças ficam em outras salas com os seus tios, né, com os evangelizadores ou os responsáveis pelas salas, fazendo atividades e apresentando, tendo contato com o conhecimento espírita. E, em paralelo, tem a atividade da mediúnica que atende a esse grupo, né, pais, crianças, ou seja, a família toda. Então, foram vários casos, mas um em particular que a família reclamava que a criança estava muito agitada, um sono agitado e tudo mais. E aí, participando da reunião mediúnica, nós tivemos contato com a informação. Né? Assim, o fato assim, nós temos perseguidores não só quando estamos adultos, mas também quando crianças. Porque, afinal de contas, o espírito, assim, ele só está criança na carne, mas é um espírito secular ou milenar, né? E, de fato, havia perseguidores, né, daquela criança. E, conversando, a gente foi descobrindo que a entrada deles no lar era facilitada por conta dos hábitos da família. Eram hábitos desequilibrados, né? Assim, assistindo televisão até tarde da noite, programas violentos. Não havia culto do Evangelho no lar. A família, por si só, ia para a casa espírita buscando essa melhora da criança, mas também não fazia esforço de se transformar, ou seja, a autotransformação, a reforma íntima, ela não era feita. E os seus adversários, que nada mais são do que pessoas que foram atingidas cruelmente por esses que estavam sendo atendidos, no caso a criança ali naquela reunião mediúnica, né? Eles tinham facilidade de entrar na residência e fazer o que queriam fazer, que era atingir o seu objetivo de fazer algum mal para a criança, né? E, assim, fatalmente, toda vez que nós temos um perseguidor, não duvidemos, foi porque no passado, em algum momento, por conta da nossa ignorância da época, acabamos prejudicando essa pessoa. Tá? Eu estou falando em perseguidor pessoal, não estou falando perseguidor do ideal ou de algum outro propósito. Aqui é perseguidor pessoal. Eu estou mirando, por exemplo, aqui no Ricardo Gomes, é o perseguidor dele em particular. E aí o espírito vem e fala, olha, ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele não é nada disso que está sendo falado aí, que ele está dizendo que ele é e tal, não é nada disso. Só que a pessoa está presa no passado, né? O Ricardo já se transformou para melhor, tanto que ele está aqui reencarnado. Mas o espírito, como ele está preso no passado, ele não consegue ver isso. Né? Então, eu estou falando desse tipo de perseguidor.
Então, conversando, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Alguns se conseguiu logo de imediato demover da ideia e foram recolhidos, outros não, demorou um pouquinho mais de tempo. Mas o fato que estava dificultando mesmo era justamente a convivência familiar. Né? Não havia, tinha situações em que apenas o pai levava as crianças para essa atividade, a mãe não. Outras era a mãe que levava, o pai não. Entendeu? Outras não tinha pai, não tinha mãe, era a avó que levava, enfim, assim, eram várias configurações. Mas em todas elas havia algo a ser ajustado. Então, o lado espiritual era tratado, mas ao mesmo tempo há um entrevistador que vai lá e conversa com a família, dando dicas, não diretas, né, de como poderia ser melhorado. Uma simples mudança de postura, uma simples mudança de comportamento já surtiu um efeito extraordinário. E eu vi isso muito nessa atividade. No primeiro atendimento acontecia, tinha lá o diagnóstico, vamos colocar assim. No segundo atendimento já havia uma melhora, porque os perseguidores diminuíram. E aqueles que antes estavam perseguindo já tinham mudado de ideia também. Entende? Então, assim, não é só a perseguição espiritual. É também a minha postura enquanto reencarnado diante da vida que vai fazer com que eu me desequilibre ou não. E com isso atrai, inclusive, quem não era perseguidor, porque havia casos de uma criança que morava numa zona vermelha aqui, uma área vermelha da cidade de Manaus, e que estavam de olho nela. E eles estavam estimulando outros a irem atrás dela. Né? E assim, a simples... E eles não tinham nada a ver com o passado da criança. Era o presente, mas por conta de um comportamento desequilibrado da família, eles acabaram tendo acesso àquela residência. Entende? Então, assim, é a nossa postura, é o nosso compromisso com aquele que está chegando, que no caso que é o filho, e comigo mesmo, porque isso também vai me afetar. Se o meu lar está equilibrado, o máximo que eu posso, nós temos a ajuda espiritual dos nossos guias espirituais e de outras intervenções maiores em suporte ao bem-estar daquela família. Era esse, assim, eu me lembrei, né, quando o Ricardo Gomes aí estava falando, e você também, José, dessa experiência, vamos colocar assim, que eu tive nessa situação. Essa ideia, nessa fala, é muito importante, porque no nosso culto do Evangelho no Lar, falando a nós adultos e as crianças que porventura têm no nosso lar, essa informação da sugestão que chega no pensamento da criança, está se movimentando, a intuição, faça isso, faça aquilo, isso é correto. Então, entra a parte moral da educação, né? É correto fazer isso? Eu estou sendo intuído para fazer isso, intuído para fazer isso. Mas quem está me intuindo, sabe que é um bom espírito? Um bom espírito vai te intuir para fazer uma coisa errada. Então, são coisas que parece que é o A, é o U, mas tem que ser falado. Você se envolve com companhias, eles querem ver coisas erradas, você vê que aquilo não é correto. É a forma de nós ir educando nossos pequeninos no nosso lar. É o básico, né? Desde os nossos antigos avós, bisavós para trás, sempre foi assim. O aconselhamento em casa. Não se tinha o hábito do evangelho lá atrás, no passado, mas o ato da pessoa correta, né? Por mais simples que seja, de orientar. Cuidado que você cria vinculações. E aí abrir o leque, como você falou agora, para o campo espiritual. Né? Abrir mais ainda, porque já que somos, como você falou, somos espíritos imortais. A criancinha que reencarna é um espírito imortal que tem toda uma história. Está num corpinho novo, mas é um espírito maduro, tem a sua experiência. E traz consigo suas lutas, suas experiências, seu aprendizado, que traz as vinculações igualmente. Então, nós sabemos que a atitude no esforço do bem, como você falou, do socorro espiritual na casa espírita, do esforço para mudar os hábitos dentro da casa, aquilo que atrai o que não é bom, os filmes, como você falou, em altas horas da madrugada, filme violento, de morte, e você está vibrando em que faixa? Você está entrando em qual tipo de vibração? Não é boa. Então, nós já sabemos disso. Mas o pior, sabe o que é, meus queridos Ricardos? Que muitos fazem isso ainda, né? Com certeza. Eu não faço outras coisas erradas, tá? Essa não, faço outras. Estou dizendo que eu já me consertei disso aí, porque você entrar nessa faixa, você cria um sono perturbado, e nós sabemos que
corpo dorme e o espírito se desprende. E para onde ele vai? Não é? Para regiões que aquela vibração que você se juntou trouxe contigo. E, irmão Ricardo Gomes, o tempo urge. Vou deixar você falar mais um pouquinho, né? Ok, agradeço. Não, de tudo que vocês falaram aqui, reforçando com aquilo que a gente colocou, é muito importante a gente pensar e lembrar sempre, né, que nós temos um ambiente familiar que envolve todo um ambiente espiritual. Enquanto, por exemplo, a gente, para evitar um contato dos nossos familiares, principalmente os nossos pequenos, com pessoas de mais inclinações, basta cuidar dele fechando o portão, não deixando para ir para a rua, ou tomando cuidado na escola, em outros ambientes. No ambiente espiritual, as coisas não são tão fáceis, né? Porque nós, através dos nossos pensamentos desequilibrados, podemos abrir o portão mental e deixar entrar as pessoas indesejadas e vão trazer as perturbações. E aí o Ricardo Rijo lembrou muito bem também das crianças. As crianças, na primeira infância, elas têm muito mais facilidade de ver os espíritos, de perceber a presença deles, do que depois de uma certa idade. E aí, então, dependendo de que espírito essas crianças vão ver, né? E aí eu concordo com ele, isso vai também delimitar o comportamento dela emocional. Se ela está vendo bons espíritos, porque a casa está repleta desses bons espíritos, pelos cuidados que os familiares como um todo levam, vai fazer com que ela tenha um emocional mais saudável. Mas se ela vê espíritos desequilibrados, que os próprios familiares abrem as portas mentais para que eles adentrem, ela também vai sofrer os efeitos. E não só ela, estou dizendo ela porque as crianças têm mais sensibilidade, mas sabemos que os adultos também, muitos às vezes são até médiuns, vai sofrer exatamente essas mesmas influências. Então, o cuidado é fazer com que a casa física, né, dos encarnados desenvolva todo um processo de educação, de amor, de acolhimento, para que não só os encarnados sofram os efeitos positivos, mas também os desencarnados que estão ali convivendo diariamente com essa família possam igualmente aproveitar das vibrações positivas que esses cuidados vão nos trazer. Vou deixar aí um minuto final para o Gonzaga, né? Gonzaga quer falar, tu vê que ele está em desdobramento. Ele, de repente... A mediunidade dele ali em desdobramento, mas vai falar. Eu não falei nada, porque eu estou quieto aqui, porque vocês estão no papo animado. Eu só entrei porque o horário já estourou, né? Entendi. Nós já extrapolamos o horário, é por isso. Porque senão eu ficaria quietinho aqui na sombra. Nós já estamos com... Aí, falta menos de um minuto para dar 1 hora. Aí você, deixar o Ricardo Rios, tema, fazer o tema é muito complexo e é muito grande. É muito amplo. Né? Gonzaga? Oi. Posso dar só mais um exemplo rapidinho? Pode. Eu me lembrei de uma situação aqui do meu convívio familiar, sabe? Uma criança, uma menina, estava muito esquisita. Ela normalmente era uma criança dócil, né, carinhosa e tudo mais, mas estava muito agressiva. E eu observei aquilo, achei estranho. Eu falei, não, mas peraí, alguma coisa está acontecendo, né? E aí o meu familiar estava preocupado e tudo mais, aí eu fiquei assim, meu Deus, o que a gente pode fazer? Eu raciocinei, fiquei pensando, orei e tal, e aí me veio a intuição, presta atenção melhor. E aí me disseram que estava tendo uma influência espiritual ali muito forte, que estava alterando o comportamento dela. A criança estava ficando agressiva, não só por ela, mas sim porque ela estava sofrendo uma pressão espiritual muito grande. Então aí eu falei, poxa, e aí, o que a gente faz nessas situações? O que a gente faz? Olha, vamos fazer assim, assim, assado. Aí eu, beleza, então vamos lá. Aí eu fiz o que foi sugerido. Durante uns dias lá eu fiz, e percebi que depois que mudou completamente o comportamento da criança, voltou a ser dócil, carinhosa, gentil, leve, sorrindo para as paredes, entendeu?
E aí falei, olha, parece que resolveu, temporariamente, mas seria bom você verificar como é que está sendo seu ambiente dentro de casa. Você está praticando, fazendo evangelho? Você tem, quais são os seus hábitos, né? E aí foi a orientação no sentido de verificar, olha, dá uma reestruturada na tua família, porque aí não vai atingir a tua filha, entende? Então, às vezes, assim, aí a pessoa é espírita, né? Aí vem um outro alerta. Pessoal, o espiritismo, ele é uma ciência prática. O que eu estou querendo dizer com isso? Kardec não tirou o espiritismo da cabeça dele. Ele observou os fenômenos da época, testou e retestou, averigou, pesou uma coisa e outra, perguntou para os espíritos de tudo quanto faz parte da Europa e da América, e aí chegou numa conclusão, além das intuições que ele tinha, e fechou ali um conjunto fechou a codificação, que mais tarde Chico Xavier veio e expandiu, entendeu? Então foi com base na prática, não é teórico. Se eu na casa espírita, nos meus estudos, estou estudando sobre um assunto, eu tenho que verificar como é que esse assunto se aplica na prática. A prece não é simplesmente, faça a prece, não, ela tem um efeito prático. O culto do evangelho lá tem um efeito prático. Se eu não levo isso em consideração, eu estou jogando um tesouro fora. Entende? Então nós temos que colocar na nossa vida, não só dentro do centro espírita, mas diuturnamente, no lar, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, aquilo que eu aprendo ou que eu consigo assimilar da doutrina espírita. Porque é isso que vai nos trazer segurança, serenidade e no futuro uma paz mais profunda e maior segurança para o nosso ambiente familiar. Perfeito. Obrigado, Gonzaga. Não, isso é importante, a sua fala foi importante, porque eu não sei se minha visão está correta. Fora essa aplicação prática, nós, na verdade, passamos a ter a fé não é a fé raciocinada, passa a ser fanatismo. Você acha que eu fiz uma prece, posso continuar fazendo tudo que eu vinha fazendo? Não é bem isso, é praticidade mesmo. Eu acho que é por aí. Por aí mesmo. Eu acho perfeita a sua última colocação final aí. Fechou com chave de ouro, não sei se os colegas entendem. Mas nosso tempo já extrapolou. Outra vez, sábado passado, também nós extrapolamos, porque foi um assunto já falado, mas muito aberto, e eles, então, foram longe. Hoje, novamente, já com 4 minutos aqui, depois do horário. Então, a prece final será do Ricardo Gomes. Então, nós vamos deixar aberto, hein? Então, nós vamos fiz a prece inicial, agora é o Ricardo Rios que faz a final. É o Ricardo Rios, está certo. Eu posso fazer uma questão? Já que eu falei bastante aqui no final, Zé, se você quiser fazer a prece final, fica à vontade. Tá bom? Vocês que sabem aí. Então, eu vou fazer a prece, então. Isso, então, mas antes da prece, então, vamos ao agradecimento de vocês, rapidinho. Ricardo Rios e Ricardo Gomes, façam aí suas palavrinhas finais, muito rápido aí, para a gente poder logo passar para o Lopes. Eu queria agradecer essa oportunidade de, junto com os companheiros aqui, Ricardo e José Lopes, além das intervenções providenciais do Gonzaga, ter podido desenvolver esse estudo, que esse programa, nas outras edições, possa continuar desenvolvendo o mesmo interesse dos nossos internautas, para que possamos cada vez mais estar aprendendo com os temas que aqui são abordados. O nosso abraço daqui do Instituto Espírita Caminho de Jesus, do 7º Seu de Duque de Caxias, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Eu também agradeço a oportunidade, o acolhimento, e reforço aí a necessidade de nós realmente aplicarmos aquilo que nós estudamos ou conseguimos compreender da doutrina espírita. A doutrina espírita é um presente de Deus para todos nós. Então, nós não podemos desperdiçar esse presente de maneira irresponsável, porque mais tarde nós teremos falta, se assim o fizermos.
Então, que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando e que nós possamos percebê-lo em nossa vida diária, porque é Ele que nos conduz neste planeta. Então, desejo um excelente final de semana para todos. Nós, antes de você, Lopes, falar, nós gostaríamos de lembrar aos nossos queridos internautas que este programa ele é como se fosse um estudo. E a gente sabe que tem pessoas que falam, já assisti, eu já li, eu já vi, mas a repetição é muito importante. Então, sempre que vocês puderem, revejam o programa, para que vocês possam, então, gravar alguns pontos, que são alguns pontos que ficam perdidos. Eu, inclusive, aqui, eu registro bastante, mas eu perco muita coisa. Eu vou reaprender quando eu estou assistindo novamente o programa, quando eu tenho oportunidade, eu saio desse programa, logo já volto para assistir no mesmo instante. Então, muita fala do Ricardo, muita fala dos Ricardos, né, e do Lopes, eu perdi. Aí, quando eu vou ouvir, é isso que eu quis dizer. É importantíssimo essa repetição de vocês no programa. Isso é uma lição em que nós temos, uma aula que nós temos que revisar constantemente. O Lopes, com você agora. Então, agradeço também aos amigos internautas, alegria encontrar os irmãos aí, Ricardo, os dois amigos, meu irmão Gonzaga, de Itaperuna, minha amiga Joselma, que deu uma boa tarde ali, e todos os outros demais que foram chegando. Então, vamos unir os pensamentos a Jesus, aos bons espíritos, para fazer nossa prece de encerramento. Divino Mestre e amigo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo, das reflexões trazidas pelos colegas, tanto material. Nos ajude, Senhor, que todo esse material belíssimo possamos introspectar em nossos corações e colocar em prática. Nos fortaleça, Senhor, na contribuição dentro das nossas possibilidades ainda limitadas para um mundo melhor. A boa educação, conter nossos impulsos inferiores que nos momentos graves ainda vêm, Senhor, com tanta força, nos ajude, Senhor. Nesses momentos mais difíceis, segurar o homem velho, nos contermos para que não causemos escândalo. Envolva, Senhor, nossos lares, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando e posteriormente outros chegarão, levando pacificação a cada lar, bom ânimo, coragem. Envolva o nosso irmão Gonzaga nesse trabalho hercúleo de todo sábado e domingo na divulgação e das demais atividades no Lar Bezerra de Menezes, no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, em Itaperuna. Bom ânimo ao nosso irmão e muito amparo dos bons espíritos. Assim, agradecemos a Jesus e a Deus e pedimos de nossa parte a permissão para encerrar as atividades da tarde de hoje. Graças a Deus. Ok, que assim seja. Então, até sábado que vem, para os nossos queridos internautas, e para vocês, até uma próxima oportunidade, e não vai demorar muito, né? Contamos com vocês o mais rápido possível. Então, até, se Deus quiser. Oi. Um abraço a todos. Um abraço para todos. Um bom final de semana.